7h34 de volta com Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica. E olha, tem informação para você, fique atento. O cartão de confirmação para os candidatos que farão as provas do vestibular 2019 com acesso 2020, Sistema de Ingresso Seriado, o SIS, da Universidade do Estado do Amazonas, estará disponível a partir de hoje. Sobre este assunto, nós vamos começar com a Tamires Claire. Tamires, bom dia mais uma vez para você, Tamires. Para obter o cartão de confirmação, o candidato precisa fazer exatamente o que, Tamires? Tem que entrar no site da UEA, que é o uea.edu.br, e aí lá você vai colocar o seu CPF e aí você vai ter acesso ao seu cartão de confirmação. É muito importante que você dê uma olhada se todas as informações lá realmente estão corretas, porque esse cartão, ele vai fazer essa comparação, né, entre seus dados, então você só vai poder entrar realmente fazer a prova se os dados baterem, se os seus dados ali do RG, do documento que você for levar no dia, realmente forem iguais a esse do cartão de confirmação. E aí lá também vai estar o local da prova, o horário. É importante ficar atento a esse horário. A gente sabe que quem faz vestibular, às vezes deixa para a última hora e aí pode perder uma grande oportunidade. Imagina chegar lá na hora que o portão fechou. Então, olha, tanto o vestibular quanto o SIS vão começar a 1h da tarde e os portões fecham 12h50. Então, é melhor chegar bem antes, meio-dia mesmo, para não ter nenhum tipo de problema. Se você não conseguir acessar o seu cartão de confirmação lá no site, você pode ligar para esses números que agora eu vou passar, então anota aí esses números. É o 3874-6300, a partir das 8h da manhã até as 8h da noite. Aí você pode ligar para lá para tirar todas as suas dúvidas, realmente ver o que aconteceu, quais foram os problemas que aconteceram para que você não tivesse seu cartão de confirmação ali. E é importante a gente lembrar também as datas, né, do vestibular. Nos dias 27 e 28 vai ter o vestibular da UEA e no dia 29 vai ter o SIS. O SIS é como se fosse o equivalente ao PSC da UFAM, ou seja, são várias provas, né, que o candidato vai fazer nos 3 anos lá do ensino médio e aí vai ter uma média ali dessas 3 provas e vai realmente saber se ele foi classificado ou não. O vestibular não, o vestibular faz uma vez e tem uma grande possibilidade de vários públicos concorrerem a esse vestibular, a essa prova. Então, é bom já ir estudando, já se preparando, porque já é agora dentro de poucas semanas essas provas. Eu já desejo logo boa sorte também para quem vai tentar o vestibular. É uma grande oportunidade de entrar numa universidade pública, é realmente uma grande conquista na vida de qualquer pessoa, né, não, Emanuel? Exatamente, Tamires. Importante essa sua dica em relação ao horário. Tem muita gente que fica de fora porque não presta atenção do horário, se confunde com esse negócio de horário de Brasília, horário de Manaus. Fica atento, não custa nada chegar meia hora, 1h antes, não tem nada para fazer. Se preparou para a prova, então tem que chegar lá antes, viu? Tamires, muito obrigado pelas suas informações, pela tua participação com a gente hoje aqui no Manhã no Ar. Bom dia para você, bom trabalho e, enfim, acho que até segunda, né? Bom fim de semana. Olha, a gente vai agora direto para a redação do Jornal A Crítica. Bom, vamos falar com o Dante aqui. Muito bom dia, Dante. Dante, tá me ouvindo, Dante? Bom dia, mano. Tô sim, tô te ouvindo sim. Muito bem, que você estava pegando alguma coisa aí do lado ali. Eu digo, opa, será que ele tá aqui, mas tá tudo pronto certo aqui? Dante, o ministro do Superior Tribunal de Justiça da 6ª Turma, relator Rogério Cruz, se não estou enganado, né, aceitou o pedido de liminar da defesa de Adair Filho e o colocou em liberdade por meio do habeas corpus. Isso provocou reações na cidade de Coari. Você pode explicar para a gente o que está acontecendo em Coari? Pois é, Manuel. Pois é, a gente acompanhou toda essa operação, a Operação Patrinos, né, que levou à prisão aí o prefeito Adair Filho. E essa decisão saiu ontem, né, essa decisão do STJ, uma decisão que causou um pouco de polêmica aqui, né, porque a prisão dele havia sido prorrogada aqui na segunda instância, aqui no Tribunal de Justiça. Eles foram ao STJ. O entendimento do STJ foi de que não havia motivos, né, basicamente, para a prorrogação da prisão temporária, porque todas as diligências haviam sido feitas, né, todas as exigências para a prisão temporária haviam sido cumpridas e tudo já não havia mais motivo para prorrogar essa prisão. E aí o que a gente viu ontem foi uma cidade que, assim, de uma maneira até, como é que a gente pode dizer, meio contraditória, estava em festa, né?
a gente viu boa parte da população ali indo às ruas, fazendo uma carreata ali, muitas motos também, muita gente acompanhando, fazendo uma festa para o retorno do Adail num clima de campanha, né? Num clima de campanha mesmo, como se fosse uma campanha eleitoral ali, como se fosse uma comemoração de uma vitória, de uma eleição, né? Semelhante bastante a isso. E uma das pessoas que postou, inclusive, vídeos dessa comemoração foi a procuradora-geral do município, Laura Coelho, que foi quem assumiu, né, a prefeitura na ausência de Adail, né? Ela que assumiu a prefeitura graças a uma mudança na lei ordinária do município lá de Coari, né? Uma mudança feita pelo próprio Adail Filho, não se sabe, né, se já estava imaginando alguma coisa, lembrando que a vice-prefeita é a deputada Maiara, também investigada nessa operação, que assumiu seu cargo na Assembleia Legislativa. Dante, e por isso... Me permita um comentário sobre Claro. essa alteração na lei de lá, porque assim, a preocupação dele em ter alguém de confiança na prefeitura foi levada de uma maneira muito séria à frente. Sim. Porque prefeito, na sequência vice-prefeito, no caso vice-prefeita que agora é deputada não está mais, presidente da Câmara que está preso, portanto está impedido, aí na ordem, procuradora, e não para por aí. Se a procuradora-geral do município tivesse impedido de alguma forma, o próximo seria o chefe da Casa Civil, também nomeado pelo prefeito. É uma preocupação de se manter tudo em casa, né? Sim, eles querem manter essa ordem de poder aí que vinga lá em Coari há muito tempo, né? É um ordenamento aí, uma cadeia sucessória aí de posto do executivo que não existe, né? A gente não vê isso em lugar nenhum. É uma coisa, para a gente dizer o mínimo, sui generis, é uma coisa característica de Coari. A gente não tem isso, né? Você tem o presidente da Câmara, o vice-presidente, enfim, tem um outro ordenamento, né, nas cidades, né, nos outros municípios. Mas Coari tem essa peculiaridade. Aí ontem a gente viu essa festa toda tomando conta Agora da cidade. teve manifestação do lado oposto também, não teve? Pois é, também teve uns protestos ali, teve incêndio de funcionários ali do município também em alguns pontos, mas assim, a grande repercussão mesmo, a grande informação que se tem, o grande impacto que mais assusta nesse caso, porque assim, a indignação ela é natural, né? A gente já está mais acostumado com a indignação Sim. diante de uma decisão como essa, porque a gente precisa lembrar que, segundo a operação do Ministério Público, segundo todo o levantamento que foi feito, foram 100 milhões de reais desviados, né? Segundo toda essa investigação que foi feita pelo Ministério Público, né? Claro que a Justiça depois vai decidir se isso está ok ou não, mas é uma coisa que assusta e que a indignação em torno desses dados é natural, né? Então, assim, o protesto contra esse retorno ele é mais natural, a gente encara isso de uma maneira mais normal até. Né? Coloca, por favor, diretor, a gente tem imagem do pessoal que se manifestou contrário às comemorações da soltura do prefeito Adail Filho. A gente tem, olha, isso aí é Coari, Está correndo né? risco de morte. Isso aí é o protesto contra a comemoração, Pegando fogo em né? Isso é um tudo. protesto contra a comemoração, para ver como o clima que vive Sinceramente, a né? Esse cidade povo é de Coari. doido. Esse é o clima que vive a cidade de Coari neste momento. E é uma cidade que já passou por isso outras vezes, né? A gente já viu Exatamente. casas invadidas, casas de políticos sendo invadidas, depredadas. É uma cidade que tem essas peculiaridades, essa guerra de poder é muito grande. É uma das cidades mais ricas do estado, né? Lembrando que a gente tem toda a questão do gás ali natural, tem toda essa riqueza, esse potencial econômico que Coari tem, que inclusive é uma cidade linda, inclusive também, uma das cidades mais bonitas aqui do estado. Então ela gera todo esse poder, né? E quem está no poder há muito tempo, como é a família do Adail Filho agora, né? Que já teve o prefeito, o pai dele, Adail Pinheiro, também já foi prefeito do município ali várias vezes, eles não querem deixar isso aí. Não quer largar o osso. de jeito nenhum. E fica essa guerra, e quem é de oposição, quando consegue alguma coisa, também cai. É tenso, assim, a situação de Coari. Agora, diretora, eu posso fazer uma outra pergunta, porque em relação a esse caso, por exemplo, a gente tem aí um posicionamento, não sei se você acompanhou uma nota da prefeitura, divulgando, dizendo que, se referindo à suspeita de desvio de mais de 100 milhões de reais da prefeitura como impossível. Né? Inclusive colocou que para se chegar a essa quantia seria necessário atrasar por 1 ano o pagamento do funcionalismo público da cidade de Coari. Isto é coerente com o que aponta o Ministério Público, daquilo que você tem acompanhado? Não, definitivamente não, porque se a gente for pensar a ferro e fogo, se a gente for olhar, 100 milhões é 50% do orçamento previsto de Coari para o ano passado, né? Só para a gente ter uma ideia. Mas a gente sabe, a gente que acompanha o poder há muito tempo, se a gente fosse pensar dessa maneira para Coari, a gente jamais iria imaginar, por exemplo, a quantidade de bilhões de reais que foi desviada da Petrobras, por exemplo, né? A gente sabe como esse dinheiro circula, a gente sabe a maneira como essas coisas funcionam no poder, infelizmente, né? Então, assim, a gente espera que essa investigação do Ministério Público, ela de fato prospere, ela caminhe na justiça para que, se de fato
houver tido um desvio, se não de 100, mas de 50, porque só de você fazer esse cálculo, de você ponderar esse cálculo e dizer não precisaria de... Já é esquisito, agora, né? Agora tem outra coisa que eu quero aproveitar a tua experiência nesse tipo de cobertura, por conta da decisão do desembargador, do Rogério Cruz, do desembargador não, do ministro. Desculpa aqui, eu tô baixando o cara de patente, né? Exatamente, do ministro Rogério Cruz. Se não era necessário a manutenção da prisão preventiva de Adail, por que ele não relaxou a prisão dos outros? Por que não relaxou a prisão dos outros? E outra, se os mandados foram cumpridos, será que aqui do lado de fora o prefeito não teria como... Porque quando o mandado de busca e apreensão é cumprido, novos indícios, novos elementos são apresentados. E é por conta desses novos... São esses novos elementos que fazem com que surjam novas ações nas operações. E, portanto, essa é a necessidade que a polícia tem. De que o suspeito que pode intervir, que pode de alguma forma manipular o sistema, fique separado para não se meter nas investigações a partir de novos elementos. Ou eu estou falando besteira, Dante, aqui? Não, você tá bem precisa, Emanuel. Até porque a gente acabou de falar aqui da cadeia de poder, de como as coisas se desenham lá em Coari, né? Então, assim, se você botar a pessoa de volta... Eu imagino que o ministro, na hora de tomar a decisão dele, tenha se atido meramente aquela questão legal ali da necessidade da prorrogação. Ok, mas se você olhar a situação de Coari, se você olhar como está desenhada a cadeia de poder de Coari, você iria entender a necessidade de se manter afastado, de se manter longe desse processo e, se duvidar, até de expandir, né? Claro que não é competência dele, mas de buscar outras medidas aí cautelares para evitar que um dano maior ao erário seja cometido, né? Acho que ele se ateve muito, de fato, especificamente a lei sem analisar o contexto da aplicação dela. Olha, longe da gente querer questionar a autonomia de um ministro do Superior Tribunal de Justiça do nosso país, tem autonomia para fazer o que fez, para decidir o que decidiu, é tanto que foi cumprido de forma imediata, viu? Dante, o nosso tempo para nossa conversa aqui terminou, mas agora eu sei que você vai aí para uma nova parceria com o Facebook, né? Dança está de viagem, inclusive, né? Explica pra gente, é uma última viagem, vem novidade por aí? Pois é, tô indo amanhã para São Paulo, a gente começa na segunda-feira essa última parte desse treinamento com o Facebook que a gente está fazendo. Toda a equipe, a gente vai com a maior equipe do Portal A Crítica, do Jornal A Crítica também, né? De todo aqui do grupo, que já foi, a gente vai com 6 pessoas para lá, inclusive dessa vez a gente estava indo em 4. Então, porque a gente vai agora, é a hora de começar a mudança, a virada dessa chave digital que o Acritica.com está preparando, a Crítica.com e o Jornal A Crítica estão preparando. Então a gente vai trazer muita novidade, vai começar muita coisa a partir de agora. Esse processo, a partir de 18 de outubro, ele vai ser bem marcante assim, para a gente, para a empresa como um todo, e é uma honra participar disso. A gente vai estar conversando com os melhores, trocando ideia com os melhores, sendo treinado pelos melhores para trazer o melhor para quem nos acompanha. O Jornal A Crítica foi selecionado para isso, não é? Selecionado. 10 veículos do Brasil foram selecionados. É o terceiro país do mundo em que está acontecendo esse tipo de treinamento. Então, assim, a gente foi muito privilegiado. A gente precisa deixar claro isso, que mostra o prestígio que o jornal tem, né? Tem 10 veículos do Brasil inteiro. Nesse momento que muita gente questiona, muita gente taca pau aí na imprensa, no jornalismo, você ser uma referência no Brasil, como a gente é hoje, e conseguir desenvolver novos trabalhos, conseguir fazer essa virada digital acompanhado pelos melhores. A gente tem treinadores aí nesse nosso processo que foram vice-presidentes de negócios do New York Times. Então, assim, não é pouca coisa. A gente está acompanhado por gente muito boa e vai fazer coisa muito boa para quem acompanha aí o Acritica.com, o Jornal A Crítica, TV A Crítica, que está tudo junto aqui para entregar o melhor para todos. Portanto, vem novidade por aí, o Dante fazendo essa viagem junto com essa equipe, e uma das novidades que tem quando ele chegar é que ele entra de férias. E aí não pode, né, meu diretor? Aí não pode. Pode, não faça isso. Quando é que a gente vai se ver aqui de novo? Olha, dependendo do que a gente conversar com a direção, talvez ainda dê uma passadinha aqui antes das férias, mas... A senhora sentiu aí, né, diretora? A pressão é grande. Eu tenho recebido muita, mas dia 5 de novembro eu estou de volta ao trabalho, mas talvez, quem sabe, a gente faça uma participaçãozinha. A gente aguarda por aqui, meu irmão, vamos sentir a tua falta. Boa viagem de trabalho, bom treinamento e boas férias para você. Um abraço. Obrigado, Emanuel, é um prazer sempre, a gente volta aqui em novembro. Beleza. Vamos seguir por aqui com informação? A chamada lei delegada foi aprovada ontem por maioria dos deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ou seja, o projeto de lei que transfere poderes do Legislativo ao Executivo foi votado com 19 a favor e 2 contra. A proposta permite que o governo do Amazonas faça alterações na estrutura administrativa do Estado de forma direta,
sem que necessariamente passe pela avaliação dos deputados, como ocorria até então. O projeto de lei também autoriza a criação e extinção de cargos comissionados e funções de confiança dos órgãos estaduais. O governo do Amazonas anunciou nesta semana que fará uma reforma administrativa para a redução dos gastos públicos. Portanto, tá resolvida essa questão, viu? Agora, vamos falar agora de saúde. O assunto agora é saúde. O Outubro Rosa está com tudo aqui em Manaus, viu? Um grupo de mulheres que já passaram por esta experiência, que já venceram câncer de mama, elas se uniram para dar apoio para quem está começando a enfrentar a doença, está passando por dificuldades para recuperar a própria autoestima. Vamos assistir? No simples diálogo do café da manhã, o entusiasmo das cabeludas. Sobre esse apelido, pode chamar à vontade. Faz bem, segundo elas. Quem as vê assim tão felizes, nem imagina o sufoco que passaram e que levou à criação do grupo de cura-terapia desta clínica de oncologia. Uma verdadeira guerra contra o câncer de mama. Eu sempre soube que eu ia me curar. A gente criou esse laço, se uniu mesmo. E foi isso, assim, cada uma se uniu do lado da outra, o tratamento. A dona Raimunda fala como foi difícil fazer o tratamento. Ver a diferença de você mesmo, por mais que coloque um lenço, por mais que coloque uma peruca, não é você mesmo. Então você tem que, primeiramente, se reconhecer, né, aceitar, porque as pessoas, elas recriminam muito, elas olham com um olhar diferente. Se a pessoa está careca, ela está doente, ela vai morrer, né? É um olhar diferente. Por aqui nunca houve vergonha pela falta de cabelos. Ela prova isso com as fotos guardadas no celular. O mesmo vale para todas do grupo. E se surgir a vontade de usar um lenço, é apenas para acrescentar a beleza. Erguer a cabeça, lutar, né? E seguir em frente. O ex-vereador e apresentador de Boibumbá, Arlindo Júnior, também faz tratamento na mesma clínica em que o grupo de cura-terapia atua. Ele continua na luta contra o câncer. Você tem que encarar de frente, tem que não ter medo e as pessoas têm que acreditar e confiar que vai dar certo e ter o apoio da família, dos amigos é importantíssimo. Você viu aqui hoje essas mulheres aí. Você imagina o que elas passaram. Estão aqui felizes, sorrindo. É até confortante, deixa a gente revigorado. Mais um exemplo de força de vontade é a Dorimar. Ao fazer o autoexame em 2017, a publicitária identificou um nódulo no seio. Nesse ano, outro nódulo apareceu. Cá está ela novamente. Quando a gente fez o PET scan, aí acusou que tinha um nódulo agarrado na prótese. E resumindo, estou aqui fazendo os 4 ciclos. O apoio, eu sempre falo, é a fé. Você tem que ter muito forte, independente da religião que você siga. Quando o assunto é gratidão, elas correm para o lado do Dr. Fuzita. Ele destaca que o medo do tratamento e a associação do câncer à morte ainda é um dos principais problemas junto às pacientes. Hoje a gente teve um desenvolvimento não só dos tratamentos para o câncer, mas também nos medicamentos que ajudam a controlar os efeitos colaterais. Então os tratamentos estão muito mais eficazes e muito mais toleráveis, com redução dos efeitos colaterais. Em consequência disso, a gente consegue oferecer maiores taxas de controle de doença e de cura da doença. Com muitos sorrisos e novos cabelos, elas comemoram o renascimento e a vitória na luta contra o câncer. E sobre ele, tem recado para as mulheres. Então, por favor, façam um autoexame, procurem um bom médico, na dúvida refaçam. Confia que vai dar tudo certo. É doloroso, é um pouquinho longo, sim, mas passa e tudo vai voltar ao normal. É na luta, é no dia a dia, que cada um de nós podemos mostrar para nós mesmos que nós somos mais fortes do que nós possamos imaginar. Um gesto bonito dessas mulheres que já passaram por esta experiência. É muito importante um gesto de solidariedade neste momento para alguém que enfrenta uma doença tão grave, tão séria, tão arriscada como é o câncer ou o câncer de mama, a segunda
causa de morte entre as mulheres no nosso país. E é importante esse aconchego porque a pessoa se sente valorizada, vê o exemplo de outros, acaba ganhando força, criando força para enfrentar esta luta, porque é uma luta pela vida. E eu quero aproveitar este momento, esta reportagem, para chegar com você e dizer que esta luta não é apenas das mulheres que precisam fazer o exame, aprender a fazer o autoexame, não apenas no mês de outubro, mas durante o ano todo. Não é apenas das mulheres, destas que estão enfrentando o tratamento ou que precisam começar a enfrentar o tratamento, tendo que enfrentar a insegurança, o medo, o desconhecido, não apenas delas, mas é uma luta também de todos nós, sociedade, comunicadores, com a responsabilidade de compartilhar informações, educadores nas escolas, para desde cedo estar passando essas informações, dos familiares, pais, irmãos, filhos. Todos temos compromisso e responsabilidade por isso. Estamos no Outubro Rosa, é o mês de conscientização, mas não de conscientização apenas das mulheres em relação às informações que elas precisam ter, aos procedimentos em relação aos exames, autoexames e aos tratamentos que precisam buscar, mas conscientização de todos nós, para que possamos incentivar, para que possamos apoiar, para que possamos cuidar de pessoas que enfrentam algo tão grave como o câncer de mama, viu? 7 horas e 55 minutos, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz as novidades do Bazar da Cris, que começa hoje. Tem novidade também da Expoagro, viu? A feira que voltou a ser realizada depois de alguns anos. E é um local não apenas para compartilhar informações, para realizar para os negócios, para o agronegócio da nossa região, mas também para passear, levar a família, conhecer os animais, conhecer os estandes, enfim. É informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.